Fala, fiel torcida! O Corinthians já está em Buenos Aires e, nesta quinta-feira, às 21h30, enfrenta o Racing da Argentina no jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. Depois do empate em casa, o Timão precisa de uma vitória para avançar no tempo normal. E olha, parece que o técnico Ramon Dias está trazendo novidades, viu? Garro e Carrillo estão confirmados no momento titular e a promessa é de um jogo eletrizante. Mas antes de falar do time, já aquele deixa like maroto, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Timão. Afinal, estamos juntos nessa, então fortalece aí. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Bora entender essa escalada? O Ramon Dias fez escolhas ousadas, poupou vários nomes contra o Cuiabá e agora vai com força total para cima do Racing. A torcida já está ansiosa para ver se essa estratégia vai funcionar, porque 8 jogadores venceram de fora da lista de relacionados. São eles: Kaká, Ryan, Maicon, Juan Oliveira e Diego Palacios, que estão no departamento médico. E os jovens Caetano, Matheus Araújo e Giovani ficaram de fora por decisão técnica. Mas e o substituto do Kaká, que deixou o jogo contra o Cuiabá com dores? Pois é, segundo nosso amigo repórter Pedro Ramiro, da Band, que entra em campo é Félix Torres. Vai ser uma nova chance para ele mostrar serviço com a camisa do Timão. E, para completar, Garro e Carrillo estão de volta na escalada inicial. Esses dois ficaram de fora na última partida, mas agora o momento é decisivo e eles não puderam faltar. Outro retorno importante é o de Yuri Alberto e José Martinez, que cumpriram a suspensão no Brasileirão e estão mais que prontos para enfrentar os argentinos. Agora, uma escalada provável do Corinthians para esse jogo de arrepiar. Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, seguido de Félix Torres e André Ramalho na zaga, e Matheus Bidu completando na esquerda. No meio, temos José Martinez e Charles, com o reforço de Garro e Carrillo. No ataque, a dupla explosiva, Yuri Alberto e, sim, ele mesmo, Memphis Depay. Isso mesmo, torturador. É um momento pesado, e Ramon Dias está apostando alto na experiência de Fagner, que depois de uma eliminação contra o Flamengo na Copa do Brasil, volta a ganhar minutos difíceis essenciais. Agora, vamos falar de polêmica? Após a eliminação na Copa do Brasil, notícias indicavam que Fagner não estava nada feliz com o técnico Dias, mas parece que os dois se acertaram, e a camisa 23 vem ganhando mais tempo em campo. Essa relação é um ponto de atenção, porque Fagner é um dos jogadores mais experientes e tem influência no elenco. Será que o treinador está jogando com o emocional da equipe, apostando tudo no momento em que mais precisa? Então, fiel, o que você acha dessa escalada e das escolhas do Ramon Dias? Será que o Timão consegue a vitória no tempo normal ou vamos ter aquela tensão dos pênaltis? Comenta aí o que você acha. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar essa análise com aquele amigo que nunca perde um jogo do Corinthians. Vamos juntos nessa, porque a Sul-Americana pode estar perto, mas o desafio é enorme. E aí, torcedor, você acredita na vitória? Então tá aí o Ramon Dias praticamente definindo já a equipe do Corinthians contra a equipe do Racing, na Argentina. E hoje é tudo ou nada, né? Hoje o Corinthians aí tem uma missão muito difícil. Jogar contra um time argentino lá na Argentina sempre é uma missão difícil. Mas o Corinthians aí não tem tanto retrospecto negativo contra o Racing da Argentina. Foram 5 empates, né, nesses últimos 5 confrontos entre as duas equipes aí, e o Corinthians aí tem aí a missão não impossível, né, porque também não é um time assim tão poderoso, né,
na Argentina e no Campeonato Sul-Americano. Tem que respeitar o time do Racing, logicamente, mas não é um time de grande expressão, como é o Corinthians aqui no Brasil, né? Como é outras equipes aqui no Brasil também, né? E o Corinthians então tem essa grande missão aí de vencer a equipe do Racing. No jogo passado foram 2-2, um jogo muito ruim do Corinthians, né? O Corinthians acabou empatando aquele jogo por decisões equivocadas aí do Ramon Dias, mas parece que agora ele deu aprendeu um pouco a lição, parece aí, né? Contra o Cuiabá o Corinthians conseguiu uma vitória, também não jogou bem, mas venceu, pelo menos conseguiu o resultado. O importante é que consiga o resultado. A gente não está preocupado, até nem tão muito preocupado aí em ver o Corinthians jogar bem. A gente quer ver o Corinthians vencer, quer ter o resultado, porque muitas vezes o Corinthians jogou bem e não teve o resultado. Então não adianta nada jogar bem e não ter resultado, né? Então é um jogo muito difícil aí. O jogo vai ser realizado aí, a gente vai poder assistir no SBT e na ESPN Brasil, né? Conectando lá, então vai ser às 21h30 no estádio Presidente Perón em Buenos Aires, né? O Racing e Corinthians. Empate, se der empate, vai para os pênaltis. Quem vencer por um ou mais gol de diferença se classifica para a final para enfrentar aí o Cruzeiro, que acabou de vencer há pouco tempo aí, algumas horas atrás, acabou de vencer a equipe do Lanús lá na Argentina. Venceu fora de casa, cumpriu o seu papel, a sua obrigação, e venceu e se classificou para a final. Então podemos ter uma grande final, uma final pela primeira vez, né, histórica, entre Corinthians e Cruzeiro numa Sul-Americana. Então vamos torcer aí, e o reencontro, né, de Corinthians e Cássio, que é um dos maiores ídolos do Corinthians, o Cássio, que trocou o Corinthians aí pelo Cruzeiro, né, que muita gente foi contra, eu também fui contra essa decisão dele, né, mas fazer o que? O cara tava querendo mudar de ares, mudou de ares e já mudou, e já vai ter a sua primeira final aí como jogador do Cruzeiro, né, com o goleiro Cássio, né. Então podemos ter um reencontro de Corinthians e Cássio nessa final da Copa Sul-Americana, né? O time do Corinthians, a provável escalação do Corinthians, como a gente acabou de ver aí, é o Hugo Souza, né? Não tem muita mudança, assim, muita novidade de outros jogos anteriores do Corinthians, né? A especulação aí que o Fagner joga esse jogo aí, né? Até que tá na capa aí do nosso vídeo a imagem do Fagner, que tem a grande chance dele começar jogando esse jogo. Na zaga, o André Ramalho, juntamente com o Gustavo Henrique, né? Então existe a dúvida se é o Gustavo Henrique que vai estar ali formando a parte defensiva do time do Corinthians. A gente sabe que o Kaká se machucou, não vai estar disponível para essa partida. Então André Ramalho e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, Matheus Bidu, que tem jogado bem, Matheus Bidu, né? Até tem impressionado muitas vezes o Matheus Bidu. Na primeira volância ali, Martínez, né? Bem provavelmente que comece com Martínez, Charles e aí o Carrilho, né? Então esses são os meio-campistas, os volantes, dois volantes, que é o Charles e o Carrilho, né? Charles e o Martínez, perdão, Martínez e Charles, compondo ali a volância do Corinthians, com o Carrilho um pouquinho mais à frente, mas também tentando fechar essa parte do meio do Corinthians, e o Garro sendo ali o armador. Claro que existe uma especulação que o Alex Santana pode jogar até no lugar do Martínez. Tem alguns portais que estão falando aí que o Alex Santana será titular no lugar do Martínez. Então são uma provável escalação do Corinthians. O Garro, né, que ele não tira de maneira nenhuma o Garro, né? Muitos estão criticando o Garro, que nos últimos jogos não tem jogado bem, e realmente não tem jogado bem. E na frente essa dupla aí, Yuri Alberto e Memphis Depay. Então essa é a provável escalação do Corinthians aí, que vai enfrentar o Racing, que tem a sua provável escalação também para esse jogo, né? E o árbitro é um uruguaio, Felipe Gonzalez, com seu assistente José Remetal, do Uruguai, e Juan Serrano, do Uruguai, com o VAR Rodrigo Carvajal, também do Uruguai. Então tá aí os 4 árbitros também dessa partida,
muito importante entre Corinthians e Racing. Então coloque aí na sua agenda às 21h30 de quinta-feira, 31 de outubro, né? Um dia decisivo para o Corinthians aí, precisando de qualquer placar aí, 1-0, já classifica para a final, para poder enfrentar então o Cruzeiro, ter então a sua primeira final na Sul-Americana, com a possibilidade de ter um título inédito, assim como o Cruzeiro também. E então é uma final que pode ser histórica para o futebol brasileiro, duas equipes brasileiras se classificando para a final, como na Libertadores aí desse ano, bem provavelmente também que teremos uma final brasileira entre Atlético Mineiro e o vencedor do Botafogo, que creio eu que não tem como a gente dizer que o Botafogo não vai se classificar para a final da Libertadores, assim como na Libertadores, assim também na Sul-Americana podemos ter então uma final brasileira. Deixa aqui no comentário o que você achou dessa provável escalação do Corinthians, se você está confiante numa vitória do Coringão fora de casa, assim como o Cruzeiro conseguiu também contra o Lanús. Deixe no comentário, inscreva no canal se não é inscrito, dá um joinha para nos apoiar e até o próximo vídeo. E vai Corinthians!